E aí, desenhistas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem e sejam bem-vindos à terceira parte do nosso workshop. Eu quero muito ver o seu desenho, eu tenho certeza que você melhorou a sua percepção, que você está entendendo qual é o processo para se desenhar um desenho realista. Então vamos dar início aí ao nosso desenho. Bom, eu inicio aí com a tonalidade de vermelho escuro. E eu só faço realmente a demarcação ali da boca com um dente, tá? Porque no dente basicamente a gente vai trabalhar as tonalidades de cinza escuro, de cinza claro e um pouquinho do lilás, tá? Aquele lilás claro da Super Soft. Então eu vou demarcando essa parte do lábio, porque é uma região mais vermelhinha, mais avermelhada, e eu já faço essa marcação. Bom, então eu chego a iniciar com cinza claro, mas eu percebo ali que a referência ela me mostra e me pede uma tonalidade um pouco mais escura. Então, devagar e com tranquilidade, eu reforço aquele risco, né, separando as posições ali do dente, e eu volto a trabalhar com o cinza claro e vou fazer as sombras do dente, tá certo? E aonde eu vejo que existe uma região de brilho, eu vou preservar, ou seja, eu vou fazer essa coloração, porém eu vou contornar as regiões de brilho, tá? As regiões que eu enxergo mais claras. Então reparem aí como que eu vou fazendo movimentos circulares, eu preciso deixar essa pintura lisa, porque é a região do dente, e eu vou preservando esses pontinhos brancos aí, nessa região de brilho. Então eu vou fazendo realmente, às vezes meio bagunçado, meio desconexo, porque é o formato que eu enxergo na referência, tá bom, gente? Vocês vão perceber exatamente isso, que o realismo ele vai retratar a realidade. Vai retratar o volume, as marcas, né, do dente ali, aonde que bate luz, aonde que não bate. Então, nós não somos perfeitos, nós somos feitos de uma diversa série de imperfeições e por isso nos tornamos tão interessantes, né? Então, nós somos perfeitos em nossas imperfeições. E o interessante é que eu não consigo alcançar o resultado realista se eu simplesmente pintar o dente inteiro de tom cinza. Não, eu preciso fazer essas voltas, eu preciso marcar as partes que são mais escuras de sombra, eu preciso deixar o brilho em determinadas regiões como eu vejo, porque se eu pintar tudo de cinza, não vai ficar parecendo um desenho realista, vai ficar parecendo um desenho mesmo, assim como a gente vê os desenhos por aí, como se fosse uma ilustração. E não é o nosso objetivo é retratar a realidade. Então, uma vez que eu trabalhei a base toda de cinza claro, eu vou entrar com o cinza escuro agora e vou fortalecer as regiões mais escuras que eu enxergo. E aí, para trabalhar nessa região de sombra, eu vou utilizar o lilás claro e é uma tonalidade que eu vejo que cabe aqui. Ah, Marjorie, então todos os dentes a gente vai fazer assim? Não, depende da sua referência. A tonalidade de lilás, ela combina muito bem aí com cinza escuro, então vocês vão ver que em determinados locais eu vou misturar bastante isso. Mas existem referências de dente onde eu vou utilizar mais o cinza azulado, ou o cinza gelo, ou até mesmo mais um tom de lilás, não esse claro, um tom de violeta mesmo, puxando um pouco para o roxo. Vai depender muito da sua referência. Essa referência aqui, para mim, só me deu essas tonalidades. Então, não foi tão complicado a gente trabalhar esse dente. Me deu essas tonalidades de cinza claro, cinza escuro. E para ficar mais homogêneo, eu coloquei ali o lilás, que ele mistura e casa muito bem com cinza, gerando todo esse efeito de sombra. Então, novamente, retorno com o roxo, com o lilás e vou misturando aí com essa tonalidade de cinza. Então, reparem a leveza em que eu utilizo a minha mão aí. Então, como o dente está muito próximo aí da cereja, ele gera um pequeno reflexo. Então, eu vou passar o vermelho apenas para gerar essa impressão. E já aí na região acima, eu vou trabalhar com rosa da Super Soft, só nessa região, próximo ao lábio,
que também vai dar um pouquinho desse efeito, e o rosa vai misturar muito bem ali com o cinza, trazendo esse reflexo da parte superior do lábio. Bom, para deixar algumas partes de brilho mais aparentes, eu venho com a caneta gel e faço algumas regiões brancas. A caneta gel ela vai me dar esse efeito de brilho, esse efeito de molhado, né? Bom, eu estou utilizando a caneta gel aí por ser um material mais acessível. No caso aqui, a caneta Posca, ela serviria melhor, por ser uma caneta de tinta branca que pigmenta bem mais que a caneta gel. E aí agora eu estou utilizando a borracha elétrica. No desenho colorido, gente, a borracha elétrica é um dos materiais que eu considero essenciais. Não é tão caro para você adquirir. Óbvio que nenhum material é obrigatório, mas para a gente trabalhar e ter mais facilidade em certas partes, em certas ocasiões, a borracha elétrica ela vai fazer total diferença. Diferente do desenho a grafite, que a gente consegue um bom resultado com a Tombow Mono Zero, aqui no desenho colorido a Tombow não vai fazer tanta diferença assim para nós, mas a borracha elétrica vai. Bom, gente, o segundo dente a gente vai fazer exatamente da mesma maneira. A gente vai trabalhar inclusive com as tonalidades de vermelho, nas regiões onde a gente enxerga o vermelho. Então, por este motivo, eu não vou explicar. A explicação, ela se faz da mesma maneira como a gente trabalhou o primeiro dente, preservando os espaços brancos, preservando as regiões de brilho. Nesse dente, o brilho ele é mais evidente, então tem uma região de brilho maior. Apenas se aperceber a isso e bora desenhar o nosso dente. Bom, e agora a gente vai dar início aí ao lábio superior. Eu começo com a tonalidade de cinza escuro e vou demarcando toda essa região aí próxima ao dente, né, do lábio, e vou fazendo um degradê, porque essa região é uma região mais escura. Então eu vou fazendo movimentos circulares e vou fazendo um degradê subindo até essa região, certo? Então eu vou demarcando as partes escuras. Eu sempre gosto de trabalhar do escuro para o claro. Mesmo com lápis profissionais, eu acho que fica mais interessante o desenho assim. E agora a gente vai utilizar a tonalidade do vermelho da Tris. É um vermelho escuro, né? Não é um vermelho vivo, o vermelho morango como eles chamam, é um vermelho escuro. E eu vou trabalhando toda essa região aí que eu já passei com cinza também, vou passando por cima. E vou demarcando com essa tonalidade de vermelho escuro. E, gente, não se apeguem às marcas. Como eu tenho diversas marcas disponíveis, eu gosto de ir misturando as marcas, dependendo da tonalidade do vermelho, da tonalidade da cor, do lápis. Porém, vocês vão utilizar a cor que vocês têm aí. Se for da Supersoft, entra com vermelho escuro, a mesma tonalidade que a gente fez a cereja. Entende? Então, vocês adaptem às cores e aos lápis que vocês têm aí disponível na casa de vocês. Então, para fazer essa coloração aqui, a gente vai trabalhar da mesma maneira que a gente fez a cereja. Então, a gente vai fazendo movimentos leves, sobrepondo as camadas, certo? É algo que vocês vão observando e eu vou desenhando as manchas de acordo com aquilo que eu enxergo. Então, vocês precisam de trabalhar esse olhar também, trabalhar o peso da mão. E o segredo do realismo
é trabalhar com os degradês. O degradê é um dos segredos, é um dos códigos aí para você fazer o realismo bem feito. Trabalhar com o peso da mão, porque assim você aplica mais camadas, gerando profundidade e gerando volume. Então essa transição suave também deixa tudo natural. Reparem que aí, ó, eu faço pequenas puxadinhas, porque eu já observo um pouquinho dessa textura aí. A textura desse lábio vai ser uma textura bem leve, não vai ser nada muito trabalhado, porque ela é uma boca com a aparência úmida e molhada, é como se tivesse um gloss ali bem grosso por cima dessa boca, por esse motivo a textura fica bem suave, nada de ficar muito marcado. Então, dosem aí o peso da mão. Agora aí nesse momento eu já começo a trabalhar com a tonalidade rosa, também vou fazendo algumas puxadinhas. Existe uma regra? Não, é observação, tá bom, pessoal? Observação e a gente vai trabalhando. Lembra do que eu disse, vocês precisam praticar e treinar, não levem as cores que eu estou usando aqui como uma regra, eu vou desenhar qualquer boca com essas cores, não é assim. Depende muito da sua referência e da sua observação. E aí eu vou avançando agora para a região mais superior, onde eu enxergo essa tonalidade rosa, e já começo a trabalhar uma base. E reparem que eu deixo as partes em que eu marquei ali que existe um brilho, eu não coloro por cima. Eu deixo ali, preservo em branco, né? Vou apagar agora essas linhas para não ficar aparente. A gente precisa apagar as linhas feitas pelo esboço, tá bom? Então, na hora que você apagar, já marca ali com o seu próprio olhar para você não se perder depois no esboço. Então, à medida que você for desenhando, eu sugiro que você vá apagando. Bom, aí então agora eu voltei com o vermelho escuro e começo a fortalecer essa camada. É uma região bastante quente, uma região escura que me apresenta bastante essa tonalidade. Aí também eu faço algumas puxadinhas de leve para cima, para aparentar um pouco mais essa textura e o sentido, né, da textura do lábio, para dar esse volume, para dar realmente esse sentido aí da pele do lábio. Bom, agora eu vou entrar com a tonalidade salmão da Tris e vou trabalhar essa segunda camada aí. Quero que vocês percebam que eu tô preservando um pouco ali essa região um pouco mais clara. Então eu tô fazendo degradê e reparem que ali no meio, no centro, entre o rosa e o salmão que eu tô aplicando agora, existe uma região mais clara. Porque é realmente uma região de brilho que vai gerar para mim o volume do lábio. Ou seja, vai dar essa impressão de que o lábio, ele é um lábio carnudo, é um lábio que tem volume e é um lábio grosso. Você pode ver que tanto o lábio, a região superior, quanto a inferior, me mostra que é um lábio mais grosso, um lábio mais carnudo. Então agora a tonalidade que eu estou usando é o rosa claro. Eu sei que às vezes no vídeo parece ser mais puxado pro laranja, mas não é, tá bom, gente? Às vezes no vídeo, quando eu mostro o lápis, não aparenta exatamente a cor real que ele é, por isso que eu estou falando com vocês. Então é um rosa bem clarinho da Super Soft, é o rosa mais claro que a gente tem da Super Soft. E aí eu vou trabalhar essa região de brilho, essa região mais clara. Por que que tem aquela bolinha ali, branquinha ali? Porque ali é um brilho, ali é um reflexo desse efeito molhado. E eu tô trabalhando com rosa exatamente a região mais clara do lábio que vai me gerar o volume. Então, ao redor dessa parte aí que eu tô trabalhando com esse rosa, eu preciso escurecer para eu conseguir gerar esse efeito que eu quero. E aí, retornando com o salmão, pode ser que você esteja se perguntando assim, por que que a gente não faz tudo de uma cor só, e aí depois vem com outra cor e faz tudo de outra cor só? Porque, na verdade, o desenho ele vai sendo construído, certo? Então, eu vou passando uma tonalidade, vou passando outra, e aí eu vou vendo se vai ter necessidade de eu voltar com a tonalidade anterior.
E assim eu vou construindo o desenho, aos poucos e por partes. Se eu passar tudo uma cor só em todos os lugares, pode ser que eu me perca depois nessa questão dessa construção, tá? Então aí a tonalidade de violeta, agora uma tonalidade mais escura, tá? É como se fosse um roxo. E eu vou trabalhando essa região mais quente, onde eu trabalhei o salmão, para esfriar um pouquinho essa região, trazer mais naturalidade. E reparem que eu vim com violeta e fiz só um pedacinho ali. E o realismo é isso, às vezes você vem com uma tonalidade e construir só um pedacinho ali, se houver necessidade eu retorno ou eu aumento essa parte e assim eu vou fazendo. Então eu passei o violeta, passei o salmão e agora eu retornei com o rosa claro. Então essa construção ela precisa ser feita aos poucos para a gente não perder essas tonalidades. E aí com o rosa claro, percebam o tanto que eu tô mesclando, né, as cores. Eu vou subindo com essa tonalidade de rosa claro já acima dessa região aí, que eu trabalhei com o rosa anteriormente. Então eu retorno com o salmão e vou fazendo a construção da base. Da mesma maneira como eu fiz ali ao lado, eu vou fazer aqui. Vou preservar as regiões de brilho, as regiões claras. E aí a gente pode perceber que eu entro com o salmão já sobrepondo essa camada de rosa que eu já havia passado antes. E aí agora novamente com o vermelho escuro, eu estou utilizando da Tris, eu vou deixar mais marcado essa região aí próximo ao brilho. E quanto maior o contraste que a gente utiliza, maior a sensação do brilho também vai ser. Porém, eu não faço isso de maneira aleatória, tá? Eu faço isso porque eu observo que essa região ela é um pouco mais escura, ela puxa um pouco para o vermelho mais escuro. E esse salmão da Tris é uma tonalidade que eu vou sempre retornar com ele. E eu vou misturando aí junto com o vermelho escuro. Então eu vou construindo aos poucos, tá? Devagar. E depois eu paro e observo. Poxa, eu preciso escurecer mais? O que eu posso melhorar? Então basicamente é assim que eu vou construindo o desenho realista. E aí o processo ele vai apenas se repetindo, tá bom, gente? Eu vou trabalhando aqui a base com o salmão, depois eu entro com o vermelho escuro novamente. E mais uma vez, reparem como eu contorno essa região de brilho. Então eu não vou trabalhar aqui esse brilho desse tamanho com a caneta Posca nem com a caneta gel, eu vou deixar a folha em branco. É muito mais fácil eu conseguir esse efeito assim. E aí, como eu comentei, retorno com vermelho escuro nas regiões onde eu observo. Aí nessa região eu volto com a tonalidade de rosa, faço a primeira camada com a tonalidade rosa, e esse processo é de eu misturar essas tonalidades. Do rosa, do salmão, do vermelho escuro, do rosa claro. Então toda a base que eu enxergo, essa tonalidade de rosa, eu vou trabalhando. E aí é necessário que vocês percebam isso, parece repetitivo eu falar, mas realmente o processo ele se repete.
Retornamos com a tonalidade salmão e vamos passar por toda essa região que a gente trabalhou esse rosa. Bom, pessoal, lembra da região de brilho daquele lado que eu falei que a gente trabalhou com o rosa claro? Essa região aqui é um pouco mais clara, porque a luz também bate diretamente. Então, eu dou início com a tonalidade de areia, e depois a gente vai entrar com rosa fazendo essa mesclagem. A tonalidade de areia é uma tonalidade de pele, uma tonalidade clara de pele. Então, para deixar mais natural, né, a questão dessa luz, eu entro com areia aí. E aí, logo em seguida, voltamos com o rosa claro. E a gente faz uma certa pressão aí agora, tá? Então, a gente já começa a fechar um pouquinho essa camada com o rosa claro. Reparem como as cores vão se misturando. E fica muito bonita a pintura. Então, as cores vão se misturando, eu vou dando uma certa pressionada. E eu misturo o rosa também com a areia, o que vai deixar uma cor mais natural. Bom, e claro que eu pressiono o lápis, mas eu não faço uma força extrema, tá certo? Senão eu vou encerar o desenho e não consigo colocar mais camadas. E agora eu utilizo a tonalidade de rosa da Super Soft e eu já puxo essa região aí de cima para uma tonalidade mais rosada. Reparem que eu ainda consigo trabalhar de maneira bastante suave aí, mesmo tendo bastante camadas. E essas puxadinhas que eu dou é para trazer um pouco da textura aí do lábio, tá bom? E aí a gente vai entrar com essa tonalidade, é o T2 do Caras e Cores. Eu gosto muito dessa tonalidade e eu gosto de trabalhar com ela nessas regiões aí de sombra. Ela puxa um pouquinho pro lilás, né? Mas não tanto pro lilás. E na minha concepção ela casa muito bem aí nessa região. Bom, novamente aí entramos com a caneta gel, vou fazendo pequenos pontinhos. Se você der um zoom aí na sua referência, você vai perceber que esses pequenos pontinhos de brilho geram esse efeito úmido, esse efeito molhado no lábio. Bom, e eu vou mostrar pra vocês a diferença da caneta Posca. Olha como que ela me dá um efeito mais forte, um efeito mais branco. E isso muda bastante o desenho. Então, se vocês tiverem oportunidade, invistam em uma caneta Posca. Bom, aí eu retorno com a tonalidade de salmão e vou trabalhando novamente essa região. Agora a gente vai trabalhar essa lateral e já vou construindo essa base com essa tonalidade de rosa salmão aí da atriz. E aí agora eu entro com o vermelho escuro e começo a escurecer a região que eu observo mais escuro.
Essa região de dobra da boca é uma região onde costuma ter bastante sombra, então eu faço todo esse processo aí, fazendo esse degradê, vindo do escuro para o mais claro com essa tonalidade de vermelho. E aí eu retorno com o violeta nessa região, e eu trabalho o violeta por cima desse vermelho mais escuro. E eu retorno com o vermelho agora, para poder esquentar mais essa cor, esquentar mais essa região. É uma região de sombra, mas é uma região de sombra avermelhada. E aí a gente retorna com a tonalidade do T2 e eu traço ali algumas puxadinhas para ajudar nessa textura do lábio e também faço aí a parte de coloração, de mesclagem das cores, né, com as demais tonalidades. E agora a construção é uma construção de paciência. Eu retorno com a tonalidade vermelha e aí eu começo um processo de observação. Eu vou continuando construindo as camadas à medida que eu observo que o meu desenho ainda não atingiu a tonalidade parecida com aquilo que eu vejo na minha foto referência. Se eu vi que eu já consegui atingir algo parecido, eu simplesmente finalizo por ali. Porém, a gente sempre vai acabar voltando, né? A gente sempre vai perder alguma coisa. Depois, com o cérebro descansado, a gente percebe que faltou alguma cor, faltou alguma tonalidade. E esse é o processo realmente do realismo. Uma coisa importante também para se dizer é que a gente não deve ficar apegado à tonalidade da cor que a gente vê exatamente na nossa referência, porque quando eu jogo na tela do computador é uma coisa, na tela do celular é outra, na impressora é outra, porque a impressora com 4 cores só primárias, ela tenta construir toda essa questão aí para imprimir todas as tonalidades que ela vê na referência para poder imprimir. Então, se apeguem mais a estar parecido e a aproximar-se ao máximo também com as tonalidades que vocês têm. Muitas vezes com os lápis escolares, as tonalidades elas são limitadas. Então, assim como a impressora só tem 4 cores e mistura as cores para conseguir alcançar o resultado, assim nós também vamos utilizar as cores que estão disponíveis ali pra gente. Bom, e eu fui utilizando diversas cores aí enquanto vocês estavam me ouvindo a falar, mas reparem que são cores que eu utilizei antes, tá? E agora eu vou entrar com uma cor que vocês não viram antes, essa tonalidade de Bordeaux. Então ela é um vermelho misturado com marrom, é um marrom mais avermelhado, na verdade. Bom, e essa cor, ela casa muito bem aí nessa região que eu estou trabalhando com ela. A tonalidade de Bordeaux é uma tonalidade que eu uso bastante em tons de pele, tá bom, pessoal? A gente não tá trabalhando pele aqui, realmente só a pele do lábio, mas é uma dica aí que eu dou, o Bordeaux ele é bastante utilizado em peles. Então eu utilizo o Bordeaux também aí do outro lado. Por cima do Bordeaux eu entro com o violeta. E por cima do violeta eu entro com o marrom. Existe algo importante também que eu preciso falar para vocês. Cada desenhista ele tem o seu traço, ele tem a sua identidade. Assim como cada pessoa tem uma letra diferente. Por mais que existem pessoas que conseguem copiar o traço e a letra de alguém, no desenho isso também pode acontecer, óbvio. Mas eu quero incentivar você a adquirir a sua identidade. Então você pode utilizar as mesmas cores que eu,
na mesma ordem que eu, por causa do seu traço diferente, o resultado, com certeza, vai ficar um pouco diferente. Você pode pegar a obra de um desenhista e reconhecê-la sem assinatura, apenas pelo traço, quando você conhece o traço daquele desenhista. Então, eu te incentivo a descobrir o seu traço, a descobrir a sua identidade e a valorizar isso. Aí eu estou utilizando preto para escurecer, né? Para me dar essa sensação de sombra. E eu comecei com as outras cores primeiro, para que essa sombra ela fique mais suavizada e não tão marcada e não tão escura. E agora retorno com rosa e vamos finalizar a construção desse cantinho aí. A gente vai utilizar cores que nós já usamos, então dessa vez eu não vou mencionar as cores. Você vai perceber e você vai se lembrar das cores que você usou. O meu intuito é que você aprenda e não copie exatamente tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu fale. Então a ideia é que você desenvolva essa percepção. Você precisa aprender a desenvolver o desenho, a caminhar com as próprias pernas. Existe uma frase que fala: quem aprende não depende. E é exatamente isso. Eu estou aqui para te nortear, para te mostrar um caminho, mas eu quero que você desenvolva também um próprio caminho seu, com a sua identidade, com o seu traço. A folha impressa normalmente, ela vem sempre um pouco mais escura. Normalmente eu utilizo a folha impressa não para observar o desenho, mas eu utilizo o computador. E vocês podem observar que no computador a imagem para mim é um pouco mais clara. E eu sempre utilizo o computador porque eu consigo dar zoom no desenho e visualizar os detalhes. E é por esse motivo que eu vou trabalhar com a boca mais clara assim. Só que aqui, ó, acabou ficando mais claro. Depois de um tempo, com o cérebro mais descansado, eu retorno ao desenho e eu começo a perceber melhor. Então aqui, onde a gente trabalhou o rosa claro, eu vou colocar um rosa um pouquinho mais escuro. E nessa região aqui, um pouquinho mais de vermelho e um pouquinho mais de tonalidades um pouco mais escuras para deixar um pouco mais vivo, um pouquinho mais contrastado o desenho. Eu fiz toda essa construção aqui dentro de aproximadamente umas 6, 7 horas direto. Isso fez com que meu cérebro ele cansasse e de tanto eu olhar a referência, eu não conseguia mais perceber alguns detalhes. E essa é uma dica muito importante que eu dou para os meus alunos também, que a gente precisa descansar o cérebro. Eu sei, gente, que tem pessoas que conseguem desenhar várias e várias horas por dia e não perder nenhum detalhe. Você precisa compreender como você é. Eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Eu não consigo trabalhar tantas horas assim e deixar de perder. O meu cérebro se cansa. Eu preciso dar uma pausa e retornar depois. Aí agora o meu olhar já tá o quê? Mais limpo para observar exatamente esses erros da tonalidade que eu preciso escurecer um pouco mais. Então bora escurecer esse desenho aí. Eu vou começar utilizando a tonalidade de rosa da Super Soft da Faber-Castell. E aí eu vou passar em toda a região que ficou muito clara. Então isso vai dar uma suavidade nessa questão aí do rosa tão claro.
Eu vou fazer isso dos dois lados. Aí você pode perguntar assim, Marjorie, mas a gente não tinha passado a caneta gel fazendo os pontinhos? Sim, a gente vai acabar colorindo por cima dessa caneta. E aí os pontinhos vão precisar ser refeitos, tá? Mas isso acontece, gente, isso é muito natural. Agora eu vou entrar com a tonalidade de vermelho escuro. E vou acentuar ainda mais essa região próxima ao dente. E aí vou entrar com a tonalidade do salmão, novamente. Reparem que eu vou utilizar as mesmas cores, as mesmas tonalidades. Só que eu vou passando por cima e escurecendo tudo um pouco. Eu não vou escurecer tanto, tá? Mas eu vou dar um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de contraste, para que o desenho ele fique mais bonito. E agora eu vou entrar com o vermelho. Certo? Então, para mim, a tonalidade de vermelho fechou e a gente conseguiu escurecer de uma maneira mais natural e eu não perdi o volume do meu lábio superior. E agora nós vamos dar início ao lábio inferior. E eu já vou começar esse início com a tonalidade de marrom, porque o lábio inferior ele tem bastante sombra. Como a luz vem do lado direito, essa região aí é onde a cereja cobre. Então a sombra ela é projetada aí. Então eu já começo com uma base muito mais escura. Em toda a região do lábio superior, eu comecei com uma base mais clara, mas no lábio inferior, toda a sequência vai ser feita praticamente com bases mais escuras. Aí, onde a gente tem bastante sombra, eu inicio com o marrom, mas vocês vão perceber que a cor predominante aí de baixo, a base, vai ser vermelho escuro. E mais uma vez, trabalhando com movimentos circulares, trabalhando com degradê, trabalhando com o peso da mão. Em alguns momentos, eu observo que eu vou ter esses risquinhos, que é da textura do lábio, e eu vou trabalhar com esses riscos. Então, com o marrom, eu já deixo ali demarcado. E eu vou contornando de marrom aí tudo aquilo que eu enxergo de sombra um pouquinho mais escura, tá? Tanto daquele lado quanto deste outro lado. Agora nesse momento a gente vai entrar com o violeta. Não sei se vocês separaram, mas eu utilizo bastante o violeta nas regiões de sombra. A grande maior parte das vezes o violeta é utilizado nas regiões de sombra.
vezes a gente vai utilizar num cantinho só. E agora eu entro com o vermelho escuro. E aí o vermelho escuro eu já vou trabalhando em toda a região que eu observo essa tonalidade aí de vermelho mais escuro, um vermelho escarlate. Então eu venho trabalhando o vermelho escuro por toda a região em que a gente fez o marrom. E também vou avançando na região em branco, né, do nosso desenho, porque assim como eu falei, o vermelho escuro vai ser a principal tonalidade base aí para essa região do nosso desenho. Então vocês vão percebendo que eu faço alguns risquinhos onde eu enxergo mais essa textura com esses riscos. E eu também preciso trabalhar da mesma forma como a gente fez no lábio superior, preservando as regiões claras e de brilho. Então, reparem na leveza da mão, em como é necessário a gente realizar essa construção por camadas para realmente o efeito do desenho se tornar um efeito mais realista. Como essa região de base é uma região muito grande, realmente eu preciso avançar o vídeo. Mas eu creio que com tudo aquilo que você já absorveu de informação agora, você será plenamente capaz de realizar toda essa parte aí do seu desenho. E agora eu vou entrar com preto. Toda vez que eu entro com preto, é sempre nas regiões de sombra, é sempre gerar aquela profundidade para o desenho. E eu vou utilizar essa cor mais nos cantos, né? Que é onde realmente tem mais sombra, onde eu enxergo ali que é mais escuro. E eu vou fazendo detalhes com essa tonalidade. Se houver necessidade, eu vou apertando e definindo um pouco mais essa região ali do lábio. Mas reparem como que eu trabalho de maneira sutil e a pigmentação ela fica realmente bastante homogênea, se misturando ali com o vermelho escuro e com o marrom antes já passado.
Reparem como que essa é uma região mais definida, então eu trabalho com a mão um pouco mais firme, porque eu vou separar a cereja, uma fruta, dessa região da boca, dessa região da pele. Então eu preciso trabalhar de maneira mais firme para realmente conseguir esse efeito. E depois eu já suavizo a minha mão, fazendo esse degradê para a região mais abaixo. Então aí eu já entro com a tonalidade do salmão da atriz e já vou sobrepondo toda essa camada, inclusive a camada mais escura. Então eu vou fazendo essa mesclagem aí, misturando essas tonalidades. E eu venho com o rosa claro e vou fechando também essa textura do papel. E eu vou misturando também as tonalidades abaixo. O rosa aqui, ele vai atuar como um blender, porque é uma tonalidade mais clara que vai realmente fazer o papel de misturar as camadas já aplicadas. E para continuar a construção, a gente volta a utilizar o salmão. Então aí já é uma região em que eu não trabalhei essa base exatamente com o vermelho escuro, né? Então eu deixo essa região ali mais clara também, que é uma região de brilho. Então eu não passo de maneira muito contundente aí, eu passo com uma mão bem leve, bem suave. E vou trabalhando agora a base com o salmão nessa região clara, nessa região em que a folha ainda está em branco. E aí é uma região que eu vou fazendo com bastante cautela, porque ela tem diversos pontos de brilho, então eu vou fazendo aos poucos, realmente bem aos poucos, com bastante paciência. Bom, agora eu tô entrando com a tonalidade de nude, é um rosa bem claro da atriz, e eu começo a trabalhar nessa região mais clara mesmo, para não deixar totalmente em branco e deixar suavizada essa região de brilho.
Então aí eu tô entrando com a tonalidade violeta, um roxo. É uma tonalidade que eu percebo bastante aí. Então eu vou utilizar, vou deixar realmente que aparente essa tonalidade mais roxa. Ela se misturar com esse salmão, com esse rosa claro que a gente já trabalhou aí. E agora com o branco eu vou fazer pequenos risquinhos para gerar um pouquinho mais de volume e profundidade ali nessa textura. Faz bastante diferença a gente fazer esse tipo de trabalho com o lápis branco. Bom, gente, talvez vocês estejam se perguntando quais foram as cores que eu utilizei ali embaixo. Bom, é algo que você precisa identificar. Só de bater o olho eu já consigo perceber as tonalidades. E por este motivo também que eu avancei essa parte. Mais uma vez eu vou repetir, vocês precisam aprender a desenvolver o olhar. Mas tudo bem, vou ser boazinha. Eu utilizei ali embaixo a tonalidade de Bordeaux e um pouquinho do marrom. Só isso, e já gerou esse efeito mais escuro. Eu estou utilizando a caneta gel aí para fazer alguns pontos mais claros, algumas regiões de brilho, mas o que eu quero mostrar mesmo é essa técnica com o estilete. Sim, a gente também consegue fazer alguns pontos, alguns riscos mais claros e até algumas texturas trabalhando com estilete. Mas olha, se você for uma criança, por favor, não utilize essa técnica. E para a gente usar o estilete de maneira correta, a gente vai perceber que não é em todas as direções que a gente passa que ele vai pegar e que ele vai funcionar. Então trabalhe sempre com ele virado ao contrário da lâmina que realmente corta. E aí deite ele um pouquinho e você vai conseguir esse efeito que você está vendo aí na tela. O que o estilete ele faz? Ele raspa a camada de lápis que está por cima, deixando mais visível a camada inferior. Não adianta querer usar o estilete em um local onde você não tenha feito diversas camadas, porque não vai dar certo, tá? E aí eu retorno com a caneta gel, que é para fazer aqueles pontinhos de brilho novamente. Para fazer essas regiões de reflexo, de brilho mais intenso, eu vou utilizar a Posca, que ela vai me dar um resultado melhor. Mas você pode utilizar a caneta gel mesmo que você tem, sem problema algum. Bom, então vamos continuar a outra parte ali da boca e eu retorno com a tonalidade do salmão para a gente trabalhar essa base. Lembrem-se sempre do que eu falo, a luz está vindo do lado direito, então por isso essa região ela costuma ser mais clara. Reparem em como eu deixo o branco do papel para a gente conseguir esse efeito de brilho. E aí agora eu tô entrando com a tonalidade de rosa do Super Soft e vou passando por cima dessa camada do salmão. A gente já consegue observar aí como que o desenho vai nascendo, né? A gente já consegue ver aí quase que um resultado final já.
Pessoal, já vou aproveitando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida com relação às aulas do workshop, alguma dúvida com relação a essas aulas, pode entrar em contato comigo no Instagram, no direct, @artesdamarjorie, que eu vou ter o imenso prazer de poder responder vocês. E aí uma coisa também que vocês precisam perceber é que eu não faço a marcação da linha do lábio. Reparem como que não existe nenhuma marcação muito forte, muito dura aí na região daí do lábio, na borda do lábio, tanto no lábio superior quanto no lábio inferior. Reparem que essa transição não é marcada, então a gente faz um movimento de maneira que a gente deixe suavizado. Caso houvesse uma pele aí, a gente teria que fazer essa transição, entrando com um pouquinho da tonalidade de pele dentro do lábio e também com um pouquinho da tonalidade do lábio dentro da pele. Retorno novamente com o violeta e reforço mais essa tonalidade aí. Então, reparem como realmente não existe uma regra. Eu enxerguei essa tonalidade aí nessa região mais clara. Como eu falei, normalmente o violeta vai vir nas regiões de sombra, mas aí nesse caso eu consigo enxergar mesmo nessa região mais clara. Então não existe regra, como eu já falei diversas e diversas vezes, o que importa é a sua observação. E agora o rosa claro, a gente vai misturar e mesclar aí essas cores. E agora eu entro com o vermelho, eu vou reforçar alguns locais que eu observo mais vermelho, mais contrastado essa tonalidade. Muito bem, para finalizar, coloca a sua assinatura bem bonita, coloca a data, sempre coloque a data, porque você vai ver a evolução que você vai ter. Parabéns, você chegou no último dia e na última aula. Eu tenho certeza que você conseguiu desenhar essa boca linda, maravilhosa. Eu tenho visto muitos comentários, muitos depoimentos de vocês que estão conseguindo acompanhar a aula e conseguindo desenvolver no desenho realista. E eu fico muito grata por conseguir mostrar para você que a construção desse DNA realista depende de você e não apenas de um dom com o qual você nasce com ele, pois até mesmo dons precisam ser aprimorados. E é por esse motivo que eu criei para você um curso muito completo, onde o conteúdo está realmente imperdível, o Realismo Colors. E através desse botão que está aqui embaixo, você acessa a minha página, o meu site, com o link da promoção deste curso incrível de realismo colorido. As vagas vão estar abertas durante apenas 7 dias e esse preço você só paga nesse lançamento. Você vai ter acesso às aulas atualizadas e 3 anos de duração do curso.
Então, não perca tempo, venha se inscrever, porque pagando esse preço você vai ter direito às atualizações, coisa que no próximo lançamento o valor vai estar maior, devido às aulas também serem incluídas dentro do curso. Você pode utilizar a opção de cartão e parcelar, opção de boleto ou Pix, seja qual for a melhor opção para você. Eu quero te mostrar que esse DNA ele vai ser construído dentro de você, através do seu esforço. Eu tenho inúmeros e centenas de depoimentos dos meus alunos do curso de Realismo PIB, dos quais eles mudaram a mentalidade e transformaram a vida através do desenho realista. E o mais impressionante é que eles agradecem muito pelo conteúdo do desenho, mas me agradecem muito mais pelo conteúdo de eu estar próxima, de eu interagir com eles, pelo intuito de eu sempre motivá-los a não desistir. Quando eu falo o tempo inteiro aqui nas redes sociais, desistir não é uma opção para nós, é porque realmente eu procuro viver isso e eu trago isso para os meus alunos. Quando eu converso com eles, muitos deles se abrem, dizendo que estão desanimados. Então, incrivelmente, dentro do curso existe uma mentoria que muda a vida das pessoas. E é por isso que na bio do meu Instagram eu digo, eu não te ensino só a desenhar. Esse curso que eu montei com muito carinho e está realmente muito incrível e completo. E as aulas que ainda serão atualizadas e inclusas trarão ainda mais certeza para você de que você escolheu o curso certo para comprar. E eu também já adianto, você tem 7 dias de garantia caso você ache que o curso não serve para você. Então, não desperdice essa oportunidade. As oportunidades elas passam e cabe a nós agarrá-las. Clica no botão aqui embaixo e vai lá se inscrever. Eu te vejo no grupo de alunos. Um grande beijo, fiquem com Deus!